Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro de Orlando Boyer, que você pode encontrá-lo nas livrarias ou ouvi-lo em audiobook no YouTube, gratuitamente. Eu vim falar aqui sobre o lutador de Deus. Mas quem é esse personagem, o lutador de Deus? Christopher Evans. Ele nasceu no Reino Unido, no país de Gales, em 1766, no dia 25 de dezembro. E nessa data nós comemoramos o Natal. E seus pais deram para ele o nome de Natal, que quer dizer Christmas em inglês. Christmas cresceu com a sua família num subúrbio de Gales, vamos dizer assim, em fazendas de Gales. E ele era um rapaz muito forte, muito ágil, alto. Todo mundo tinha até, vamos dizer assim, receio de conversar com ele. E na sua juventude, na sua mocidade, ele se tornou um lutador de rua. E também brigava muito e bebia muito. Ele era, vamos dizer assim, gostava de uma briguinha em todo lugar. Por causa disso, ele já tinha sido esfaqueado, ele já tinha sido jogado ao rio para morrer. Pensavam até que ele tinha morrido. Um dia ele caiu em cima da faca, de cima de uma árvore, e quase também veio a falecer. Mas aonde abundou o pecado, também abundou a graça. E com 17 anos, esse rapaz encontrou a Deus, que o retirou disso. E agora ele não seria mais o lutador de rua, ele seria o lutador de Deus. E teria um coração pleno, amplo para Deus e para levar o seu evangelho. Ele não foi um aluno de uma escola tradicional, ele simplesmente sabia ler, e lendo ele se dedicou à Bíblia e à oração e se tornou um pregador. Mas no começo das suas pregações, ele não sentia tanto ardor assim quando fazia essas pregações. Mas um dia, entrando dentro da mata, numa viagem que ele estava fazendo, ele teve um encontro com Deus. E assim como na passagem bíblica de Jacó, que Jacó lutou com Deus, ele também lutou com Deus até sair com a sua bênção. E a bênção era o Espírito Santo, revelando tudo a ele. E ele tendo o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Não para outra coisa, simplesmente para pregar o Evangelho. E esse pregador, que nas suas lutas que ele teve um dia um acidente, que os seus amigos o esfaquearam no olho, e ele perdeu uma das vistas. Mesmo assim, com essa deficiência, ele continuava a pregar. E todos o conheciam, porque as suas pregações, depois desse encontro com Deus, se tornaram célebres. E ele fazia pregação para 10 a 15 mil pessoas, que não cabiam, não comportavam dentro de uma igreja. Teve uma semana que ele pregou todos os dias, 5 vezes por dia. E ele gostava de pregar numa atmosfera diferente, nas estrelas, vamos dizer assim. Por quê? Porque o poder de Deus era tão forte, mas tão forte, quando ele abria sua boca, que todos se impactavam. Ninguém queria ir embora. Teve um dia que ninguém foi embora para casa, até de madrugada, e até pela manhã eles estavam orando. Mas ele tinha um segredo: ler a Bíblia e orar bastante. Mas nós sabemos que quando nós começamos o nosso ministério
ou a pregar sobre Jesus, nós temos oposição. E a oposição sempre vem dos próximos. E veio, lógico, dos religiosos da época. E ele tentou se defender fazendo atitudes teológicas. E com isso fez com que o Espírito Santo se entristecesse. E ele já não tinha mais esse dom de pregar através do Espírito Santo. E sim de simplesmente discussões e mais discussões em relações teológicas. Mas ele voltou-se a si e novamente ele buscou o Senhor. E nunca mais parou e teve a oportunidade de pregar através do Espírito Santo de Deus. E essa era a sua vida. Ele aonde ia, ele pregava com o poder do Espírito Santo. Mas não deixava de orar todo o tempo. Ele precisava da oração como todos nós precisamos. Ele pregou em todo o país de Gales. Ele fazia as suas viagens a cavalo, a pé. Num dia onde ele estava pregando numa igreja, tinham 3 pregadores, ele era um deles. Os 2 primeiros fizeram a pregação e a maioria das pessoas que estavam ouvindo permaneciam quase dormindo. Mas quando ele foi e começou a pregar, houve um avivamento tremendo naquele local. E como ele fazia nas pregações anteriores, todos se impactaram e ficavam até de madrugada e até outro dia em oração. Quem não gostaria de fazer uma pregação assim? Mas é só pelo Espírito Santo. Nós temos que entender como Paulo escreveu a Timóteo, esse versículo bíblico que está ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que eu vou ler para você aqui na minha Bíblia, que diz o seguinte: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Era assim que Christian Evans fazia, até o dia em que Deus o chamou. Em 1838, na sua última pregação, ele se despedia que aquela era a última pregação, como todas as vezes, né? E todos entendiam que era a última pregação do dia, senão continuavam a esperá-lo. Mas era a última pregação da sua vida. Mas mesmo assim, ele ainda fez um cântico e veio a falecer. Essa é a história de Christian Evans no país de Gales, onde ele levantou uma geração que aprendeu a orar e buscar o Espírito Santo, a ler a Bíblia, mas com amor no coração. Não importa quem você já foi, se você foi um profissional de outra área, assim como ele não era um profissional, mas ele era um lutador de rua. Hoje poderíamos dizer que ele era um MMA, mas não podemos discriminar a ninguém, porque nós não sabemos o chamado de Deus para os outros. E para nós temos que buscar esse propósito. E esse foi o chamado de Deus para Christian Evans. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe um like. Nós estamos nas redes sociais, também no YouTube, né? No YouTube, nesse canal que você está me vendo aqui. E amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, estará um pequeno resumo dessa história. No nosso site www.mensagediaria.com.br. Se você também quiser nos ajudar, nós estamos com esse livro que eu escrevi com meu filho, Lucas Vicente, chamado esse livro Código de Cristo, Decifre Você. Você pode adquiri-lo e nos ajudá-lo. É um romance histórico que você
vai gostar porque é algo diferente. Quiser presentear alguém, é um livro evangelístico. Então, até a próxima história.